Olá, pessoal! Estou muito animado por ter você aqui hoje. Se você está querendo mergulhar mais fundo na Palavra de Deus, mas está se sentindo um pouco perdido, sem saber como e nem por onde começar, não se preocupe, eu tenho tudo o que você precisa. Hoje vamos explorar juntos como estudar a Bíblia de forma eficaz. A Bíblia não é apenas mais um livro, é a mensagem direta de Deus para nós. Pense nela como uma carta de amor do nosso Criador. A leitura regular das Escrituras nos ajuda a enfrentar os desafios da vida e a tomar melhores decisões. Quando passamos tempo na Palavra de Deus, construímos um relacionamento mais forte com Ele. É como qualquer amizade. Quanto mais tempo investimos, mais profunda é a conexão. Antes de adentrarmos a Palavra de Deus, gostaria de explicar a vocês o método ideal para aproveitar a leitura da Bíblia. É o método chamado SOAP, que em inglês é um acrônimo de escritura, observação, aplicação e oração. A Bíblia é dividida em duas partes principais, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Pense nela como uma história incrível do amor de Deus pela humanidade. O Antigo Testamento é considerado a preparação para a chegada de Jesus Cristo e contém 39 livros, divididos em 5 seções. O Pentateuco, também conhecido como Lei ou Torá, é composto pelos livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os livros históricos compostos por Josué, Juízes, Rute, primeiro livro de Samuel, segundo livro de Samuel, primeiro livro de Reis, segundo livro de Reis, primeiro livro de Crônicas, segundo livro de Crônicas, Esdras, Neemias e Ester. Os livros poéticos e sapienciais, compostos pelos livros de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cânticos dos Cânticos. Os profetas maiores, compostos pelos livros de Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. E, finalmente, os profetas menores, compostos pelos livros de Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Os livros do Pentateuco narram a criação, o pacto de Deus com Israel e a lei. Os livros históricos relatam a história do povo de Israel, desde a entrada na Terra Prometida até o período do exílio e retorno. Os livros poéticos e sapienciais são livros de poesia, sabedoria e reflexões sobre a vida, o sofrimento e a adoração a Deus. Já os livros escritos pelos profetas proclamaram mensagens de juízo e esperança. Foram divididos em maiores e menores devido à sua extensão. No entanto, todos são igualmente importantes, focando no relacionamento de Deus com Israel e as nações. Antes de seguirmos em frente, tem uma observação importante. As Bíblias católicas apresentam um número maior de livros no Antigo Testamento do que as Bíblias protestantes apresentadas nesse estudo. Essa diferença será alvo de um estudo futuro em nosso canal. Prosseguindo em nosso estudo, vamos falar agora sobre o Novo Testamento. O Novo Testamento é a segunda parte da Bíblia cristã, composto por 27 livros. Ele apresenta os fundamentos do cristianismo, narrando a vida, os ensinamentos, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, além de abordar o crescimento da Igreja primitiva e suas doutrinas. O Novo Testamento é tradicionalmente dividido em 4 seções: os Evangelhos, compostos pelos livros de Mateus, Marcos, Lucas e João; os Atos dos Apóstolos, compostos pelo livro de mesmo nome; as Epístolas ou Cartas, que são divididas em 13 cartas paulinas, Romanos, 1 Coríntios e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses,
1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo e 2 Timóteo, Tito e Filemon, e 8 cartas gerais, Hebreus, Tiago, 1 Pedro e 2 Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João e Judas, escritas por apóstolos como Pedro, Tiago e João. E, finalmente, o Apocalipse. Os evangelhos descrevem os relatos da vida e das obras de Jesus Cristo. O livro dos Atos dos Apóstolos é uma narrativa do início e expansão da Igreja. As 21 cartas são ensinamentos e instruções para os cristãos. E o Apocalipse é uma visão simbólica do futuro e da vitória final de Cristo. Agora vem a pergunta que não quer se calar. Por onde devo começar a ler esse livro tão grande? Comece pelo Novo Testamento. O Novo Testamento é mais acessível para iniciantes, pois apresenta diretamente a vida e os ensinamentos de Jesus Cristo e a essência do cristianismo. Na minha humilde opinião, o iniciante deve começar a ler a Bíblia pelo Evangelho de João. Este evangelho destaca quem Jesus é, a sua divindade e explica sua missão de salvar a humanidade. Os capítulos-chave do Evangelho de João são o capítulo 1, que foi escrito para apresentar Jesus Cristo como o Filho de Deus e o único revelador de Deus. O capítulo 3, que descreve o amor de Deus pela humanidade. E o capítulo 14, onde João narra a promessa de Jesus Cristo de nos enviar o Espírito Santo. Na sequência, sugiro a leitura do Evangelho de Lucas. Esse livro nos apresenta uma narrativa detalhada e organizada da vida de Jesus, incluindo seu nascimento, ministério e ressurreição. É um livro ideal para entendermos a humanidade e a compaixão de Jesus. Em seguida, a sugestão é a leitura do livro dos Atos dos Apóstolos. O livro nos mostra como a mensagem de Jesus começou a ser compartilhada pelo mundo e como se deu o crescimento da igreja primitiva. No livro encontramos histórias sobre fé, coragem e a ação do Espírito Santo. Dando prosseguimento à leitura, sugiro ler em sequência os evangelhos de Mateus e Marcos. O primeiro apresenta Jesus como o Messias prometido no Antigo Testamento, com destaque para o Sermão da Montanha, nos capítulos 5 a 7. E o segundo é um evangelho mais conciso, com foco na ação e nos milagres de Jesus, e tem seu destaque no versículo 45 do capítulo 10, onde Jesus diz que veio para servir e dar a sua vida. Passando agora para a leitura das cartas, devemos iniciar pela carta aos Romanos. Nela, Paulo explica a doutrina da justificação pela fé em Jesus Cristo, e não pela obediência à lei de Moisés. Engloba muitos ensinamentos sobre a doutrina de salvação e sua aplicação prática à vida cotidiana. Na sequência, podemos ler as 2 cartas de Paulo aos Coríntios. A primeira traz conselhos práticos sobre questões da vida cristã e da igreja, com destaque para o exuberante capítulo 13, que é uma belíssima e profunda passagem sobre o amor. Já a segunda destaca principalmente a consolação de Deus em tempos de dificuldade. Antes de entrar na leitura do Antigo Testamento, sugiro ainda que você leia as cartas de Paulo aos Gálatas e aos Efésios. A carta aos Gálatas nos ensina a liberdade em Cristo e a graça como base da salvação. Já a Epístola aos Efésios descreve a unidade da Igreja e as bênçãos espirituais em Cristo. Depois dessa agradável e proveitosa caminhada pelo Novo Testamento, chegou a hora de conhecer as fascinantes histórias do Antigo Testamento para que você entenda a história de Israel, a criação e os fundamentos da fé. Inicie sua jornada pelo livro de Gênesis, que narra a criação, a queda do homem, o dilúvio e o início do plano de redenção de Deus através de Abraão. Os destaques do livro ficam por conta dos capítulos 1 a 3,
que narram desde a criação do universo até a queda do homem, e o capítulo 12, onde encontramos o chamado de Abraão pelo Criador. O livro do Êxodo é a sequência natural ao livro de Gênesis e fala sobre a libertação do povo de Israel da escravidão no Egito e a entrega dos 10 mandamentos. Os destaques do livro ficam por conta dos capítulos 12, que narra a Páscoa judaica, e o capítulo 20, onde Moisés recebe os 10 mandamentos. Sugiro agora que você dê uma lida em alguns capítulos do livro de Salmos e o livro de Provérbios. O primeiro é repleto de orações e louvores, e é um livro para se conectar emocionalmente com Deus. Não deixe de ler o Salmo de número 23 e o Salmo 46. Já o segundo contém ensinamentos práticos sobre como viver sabiamente. Lendo um capítulo por dia, você completa a leitura do livro em um mês. Para encerrar a primeira parte da leitura do Antigo Testamento, sugiro a leitura dos capítulos 53 e 61 do livro do profeta Isaías. Esses capítulos apontam para a vinda de Jesus como o Messias e sua missão redentora. Para aprofundar um pouco mais o seu entendimento da fé cristã, retome a leitura do Novo Testamento. Leia a carta de Paulo aos Filipenses, que nos encoraja a ter alegria e confiança em Deus em todas as circunstâncias. A carta aos Efésios, que fala sobre a unidade da igreja e o propósito do cristão. E a primeira carta de João, que enfatiza o amor de Deus e a importância de amar uns aos outros. Finalize a sua primeira experiência na Palavra de Deus com a leitura do livro do Apocalipse. Apocalipse significa revelação, a qual foi dada por Deus ao apóstolo João sobre o fim dos tempos e a volta de Jesus. Embora seja um livro repleto de símbolos, oferece esperança e mostra a vitória final de Deus sobre o mal. Aqui vão as minhas 2 dicas finais sobre a sua jornada. Primeiro, lembre-se sempre de orar antes de ler a palavra de Deus, pedindo a Ele que abra seu coração e sua mente à sua palavra. E segundo, estudar a Bíblia é uma jornada, não uma corrida. Vamos crescer juntos na fé e no conhecimento da palavra de Deus. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Até o nosso próximo vídeo.